Olá pessoal, tudo bem? Bom, vou gravar um vídeo respondendo a mais perguntas aqui. Já tá tarde, tô meio cansado, mas vamos tentar aqui responder. Que é um assunto interessante também, vamos aproveitar que é sexta-feira, né? O pessoal costuma falar sexta-feira. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre a questão do ponto G em relação à energia. Lembrando que eu não sou sexólogo, então eu vou falando essas coisas, explicando um pouquinho, mas mais de cunho energético, da forma como a energia circula e de como a gente pode trabalhar com isso para que a gente possa se desenvolver também, inclusive espiritualmente. A energia sexual é sagrada, é uma energia que enraiza a gente, não só no plano físico, mas também no plano espiritual. Nunca foi e nunca vai ser pecado, independente de opção sexual, tá? Quando a gente fala de sexo, não tem a ver com homem e mulher, tem a ver com a energia sexual. E isso, escolha, ser gay, lésbica, hétero, isso é irrelevante, tá? Desde que não exista preconceito e julgamento, a energia circula. Se a pessoa força de uma maneira errada, óbvio que bloqueia. Essa é uma parte da pergunta. Se existe bloqueio em relação à opção sexual? Não. O que existe bloqueio é forçar uma coisa que não é natural do corpo. Se a natureza do corpo é seguir aquela energia, siga e seja feliz com ela. Isso é importante. Não é questão de com quem você está ou a questão sexual física, se é homem, se é mulher fisicamente. A questão da energia é que ela vai circular a partir do momento que você tenha uma intenção para com a pessoa. Se não é forçado, se é uma coisa consensual e natural e amorosa, mais do que deve ser feita. A questão da energia sexual é assim, independente de pênis ou vagina, aí eu estou falando do pessoal que já entende alguma coisa, tá? O pessoal que é leigo precisa estudar um pouquinho de medicina chinesa, ayurvédica, para a gente começar a falar de energia, de circulação dos canais do corpo. Então, quando a gente fala da parte sexual em relação à energia, ela tem que circular na coluna também. Então, a gente tem o que o pessoal chama de aura, órbita, microórbita ou camada magnética. Então, cada linhagem fala de um jeito diferente. Mas a gente tem uma camada energética que envolve o nosso corpo. Quando a gente está em relação sexual com um parceiro, independente de qualquer opção sexual, você está com a sua mulher, com seu marido, ou com um namorado, namorada, é indiferente isso. Existe uma circulação percorrendo os meridianos e os campos energéticos do corpo. Só que a energia sexual é a energia mais forte que a gente tem, porque ela é uma energia feita para gerar vida, independente do prazer, tá? O prazer é uma consequência, que é uma questão cerebral. Está ligado ali ao nosso plexo solar também, em relação ao quadro emocional. Mas enfim, quando a gente começa a se conectar com a energia sexual, a gente precisa de abrir canal, porque senão ela estagna. Então algumas pessoas se tornam viciadas em sexo sem nem entender, até porque a geração que está vindo aí está aprendendo sexo com vídeo pornô na internet. Está muito longe de, na realidade, as pessoas praticarem malabarismos na cama, não é isso. Na verdade, para a gente circular energia não tem a ver com gozar, ejacular ou ter qualquer sentimento em relação a isso. Tem a ver com orgasmo. E orgasmo não tem a ver com ejaculação, seja do homem ou da mulher. Tem a ver com circulação energética. É no ato do orgasmo e não a ejaculação física que acontece ali toda uma transmutação orgânica. E é essa energia que a gente quer trabalhar, cultivar e cada vez mais se tornar amorosa dentro do corpo. Isso não acontece quando a pessoa faz de uma forma não consensual ou com a mente entorpecida. Então, acho que qualquer um que já fez sexo na vida sabe que quando você está sob efeito de drogas ou álcool, isso muda muito a questão sexual, principalmente com bebida alcoólica, tá? Lembrando que droga pode ser desde um remédio de tarja preta até uma droga realmente muito pesada para o nosso corpo. Todo tipo de droga afeta a mente, já expliquei sobre isso, mas levando para a questão sexual, o que mais afeta e que gera uma energia mais densa é a questão do álcool. Então as pessoas precisam de saber dosar, porque é uma energia que vai densificar o corpo. E quando você faz sexo com uma energia muito densa, você acaba atraindo algumas coisas. É a mesma coisa quando a gente vê localidades que as pessoas se reúnem, motéis ou alguns locais para cultivo sexual no sentido simplesmente físico, normalmente são vampirizados ali,
Então, para quem tem visão espiritual aberta, sabe bem do que eu estou falando. Muitos dos locais, não estou dizendo que todo lugar é assim, depende do que é frequentado ali dentro. Mas a gente sabe que tem muitos espíritos famintos, os famosos quiumbas, que acabam drenando muita energia das pessoas, porque a energia sexual é muito refinada com o tempo no corpo e é uma energia muito forte. Então, para alguns espíritos, isso é tipo um mega, ultra jantar gourmet. Então, a gente tem que tomar um cuidado com a forma como a gente trabalha com energia sexual em relação a locais e pessoas. De forma geral, quando a gente vai trabalhar a energia sexual para desobstruir, a gente precisa entender que existem parceiros e parceiras. Então, tem mulher que satisfaz homem, tem homem que satisfaz mulher, assim como o contrário. Na verdade, a maior parte das pessoas que eu já atendi de cunho energético tinham problemas em relação às travas sexuais, porque nunca se realizavam com o parceiro e nem sabiam o porquê. E normalmente esse porquê está ligado ou a tempos remotos, né, ancestralidade, ou está ligado a traumas mesmo, que ocorreram na nossa vida, decepções, e acabou somatizando isso na região. E precisa ser trabalhado, aterramento, energia de terra. Normalmente as pessoas que têm distúrbio sexual têm pouca energia de terra no corpo. Então precisa de fortalecer terra. Terra na medicina chinesa, né? Lembrando aí, baço, pâncreas e estômago. E a pele do corpo também tem a ver com terra. Então, distúrbios em relação a isso. Está ligado aí também a alguns doshas pela Ayurvédica. Não vou entrar no mérito aí medicinal, porque eu não sou médico e não vou falar sobre isso. É mais da questão energética. Então, por exemplo, vamos aqui entrar em assuntos, não é para criança. Então é um vídeo para quem já está praticando alguma coisa, para quem já tem relação sexual, para quem ainda não teve contato sexual. É bom também que ouça isso para aprender e para entender que a energia sexual é uma coisa sagrada no corpo, deve circular, seja homem com mulher ou qualquer opção sexual, deve circular pela órbita e trabalhar toda a energia interna da pessoa, porque isso pode tanto ser usado para curar como para machucar. Uma pessoa que faz sexo sem prazer, sem sentir orgasmo, ela está se machucando e está vampirizando a própria energia em relação àquela pessoa. Porque a pessoa vai estar ali achando que ela está muito bem, mas na verdade ninguém está bem. E nenhuma relação é completamente plena, independente de opções, volto a dizer, sexuais. Mas nenhuma relação é plena se a pessoa não está satisfeita sexualmente também, porque é uma energia muito forte. E até certo ponto da vida, enquanto existe Ti para isso, né? Ti ancestral, os rins, e o Ti sexual, então enquanto isso continua circulando no corpo, é uma necessidade biológica e também uma necessidade espiritual. Desculpa. Para vocês entenderem, por exemplo, na natureza, se vocês pegarem os golfinhos, eles praticam sexo simplesmente para sentir prazer, não só de forma reprodutiva, que é diferente da cadeia de animais comuns. Então, ser humano, golfinho e algumas outras raças não tem só o cunho sexual de reprodução. E isso não existe problema nenhum. Porque eu volto a dizer, a gente tem energia sexual para orgasmo e ejaculações. Ejaculação, volta a salientar, homem ou mulher. Tanto homem como mulher ejacula de uma forma diferente. O órgão sexual, homem e mulher, pensando em ancestralidade, na questão energética de formação do corpo humano, isso para quem estuda a parte de cosmologia em relação à Terra, é a mesma coisa de maneiras distintas. Então, quando a gente pega, por exemplo, já expliquei isso em vídeos anteriores, o testículo do homem e o ovário da mulher. Contraparte energética, não estou falando de parte medicinal. Se você pegar o útero da mulher, é o equivalente ao saco escrotal. Se você pegar o clitóris da mulher, é o equivalente à cabeça do pênis do homem. Então, tudo tem uma equivalência energética, que está também conectada aí ao quinto chakra, que é a voz, basicamente. E também a amperância, eu vou explicar isso, a frequência verbal da pessoa, que está ligado ali a questões energéticas ancestrais. E a necessidade também, a drenagem de energia do corpo. Então, quem aprende a acumular energia, normalmente vai ter uma disposição sexual muito boa. E a disposição sexual muito boa é sinal que a pessoa está com uma saúde muito boa. Então, pessoas que têm disposição sexual normalmente têm uma saúde bem melhor. O problema é o ostracismo atual, porque
8 e 80, né? Principalmente na região aqui do país que a gente mora, no Brasil. A gente teve uma época de ostracismo em relação a isso. Então tudo era proibido. Depois, quando foi liberado, todo mundo literalmente saiu do 8 para 80. A gente tem que aprender o equilíbrio, a entender que não é simplesmente quantidade que vai fazer diferença, e sim qualidade. Então tem pessoas que voltam muito para esse negócio do sexo, simplesmente para ter status social, ou status na turma. Isso começa a corromper energia. Por que corromper energia? Por um motivo muito simples. Toda vez que o homem ou a mulher ejaculam, eles perdem a energia vital da região dos rins, da energia ancestral. Então isso, para quem estuda medicina chinesa, para quem estuda alquimia interna ou para quem pratica yoga, deveria ser uma coisa comum de se entender. Então, a partir do momento que aquela energia é drenada, que é a energia mais forte do corpo, que é reprodutiva, independente de seja só para sentir prazer ou não, ou uma questão de gerar um filho, aquela energia está sendo drenada do corpo. Então, se você não aprende a acumular e gasta demais, em algum momento o seu corpo acaba sendo desvitalizado. É por isso que algumas tradições religiosas usam o celibato. Não tem a ver com tradições de hoje em dia. Estou falando de pessoal que realmente sabe o que está fazendo. E não por medo, por pecado. Não existe pecado em relação a sexo, nunca houve isso. Besteira, tolice e coisa ridícula. Mas enfim, o sexo deveria ser usado para curar o corpo. E o ostracismo que era feito antigamente acabou corrompendo essa energia, mas algumas tradições que cobram o celibato em relação à energia é porque eles não cultivam a energia para transmutar, que é algumas tradições de alquimia que convertem, né, no caso da alquimia sexual, converte a ejaculação do homem, que eles chamam de cabeça de tigre branco, eles cortam, então você aprende a sublimar a energia, você tem orgasmo naturalmente, só que não tem ejaculação, e no caso da mulher é a cabeça do dragão vermelho, que você corta e para de menstruar, que é onde a mulher perde mais energia em relação a isso. Eu não vou ensinar nada sobre isso, claro, eu estou passando um vídeo aberto aqui explicando que isso existe e que pode ser trabalhado. Não estou explicando como fazer. Vocês têm que procurar alguém que oriente em práticas internas, seja de alquimia sexual taoísta, seja de um tantra. Lembrando que tantra não tem a ver com sexo, assim como a alquimia sexual não tem a ver com sexo. Quando você vai praticar alquimia ou tantra, é uma série de práticas, são formas até você chegar na parte sexual. Mas existe um trabalho para ser feito antes. Então não é isso que se vende em banca de jornal, pelo amor de Deus. Não façam besteira em relação a isso. Então aí é questão de procurar um professor, uma professora para trabalhar essa energia. A partir do momento que existe o bloqueio da energia sexual, o resto dos canais começam a se abrir. E para quem é parceiro, por exemplo, se você já é casado ou casada, ou tem um parceiro aí, ou parceira de longa data, que dá para trabalhar isso. Tem práticas muito legais que você pode fazer em dupla, para começar a aprender não só a questão de sublimação, que não é tão relevante assim, mas o mais importante é aprender a abrir a conexão do casal, e você sentir isso no corpo da pessoa. A partir do momento que os dois começam a trabalhar essa energia juntos, é muito bonito, porque você pode transmutar muita coisa em muitos níveis. Não vou entrar em detalhes, mas é muito bonito ser trabalhado. Isso é ensinado, não tem nenhum misticismo, não. É simplesmente prática achar alguém que saiba realizar isso no corpo. A partir do momento que aquela pessoa realizou no corpo dela, ela sabe transmitir para outra pessoa. E não tem a ver com contato físico, pelo amor de Deus. Tem algumas pessoas que falam assim, não, eu só posso aprender se eu fizer sexo com aquela pessoa. Não. A prática é uma coisa. A realização tem a ver com uma química, com uma alquimia interna. Então não é com qualquer pessoa que se pratica isso. É uma pessoa que realmente tem um comprometimento energético e espiritual contigo. Porque senão vira depósito de lixo. Que a maior parte das pessoas hoje que começam a praticar sexo aprendendo por um filme ou um videozinho de internet, acha que você tem que virar um mera ginasta olímpico para fazer coisas mirabolantes e não sentir a energia da pessoa, não sentir amor, carinho, fraternidade e simplesmente sentir prazer por estar ali. Então o prazer ele é importante, mas a gente tem que trabalhar o prazer com uma intenção e não de machucar ou de competir. O que eu mais percebo hoje em dia, principalmente no pessoal mais novinho que está começando agora, é essa energia de competição. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que competir com aquilo. Para com isso. Não leva para lugar nenhum, só drena energia. Em algum momento isso vai ser cobrado.
A partir do momento que você tem uma relação com a pessoa, não importa se é só por sentir prazer ou se é por uma questão espiritual, você tem que estar ali para a pessoa e por você. Então é uma questão de prazer conjunto. Isso precisa ser trabalhado. Então, para quem já trabalha alquimia sexual, para quem já trabalha Tantra, na parte sexual, o Tantra ele é muito mais completo que isso. Para quem já estudou Kama Sutra são uma série de posturas. Já expliquei sobre isso algumas vezes. Só que é tudo criptografado, de certa forma, falando a linguagem de hoje, né? O pessoal colocava as posturas e alguns significados, porque isso tem a ver com a parte interna do corpo. Cada postura tem a relação com uma cura, ou com algum órgão, com alguma energia, ou com a parte psicológica. Então aquilo lá não é por acaso. Então, para quem sabe ler o que está nas entrelinhas e principalmente identificar onde circula a energia dos órgãos, vai perceber que toda penetração tem um propósito. É como a seringa, como uma injeção. A penetração tem um porquê e vai conectar certos meridianos e canais do corpo. Então, sabendo trabalhar isso é muito bonito. Quem fala algumas coisas sobre isso também são as linhagens do Matakshia, né, que se pronuncia. Tem alguns livros e algum material dele que é muito bom para quem pratica. Assim como outras linhagens tantas de taoísmo, de tantra e de yoga. Então isso se trabalha no pré-primário para linhagens orientais. Você começa a entender a alquimia sexual ou as práticas sexuais e posturas. Você já começa a caminhar aí e a entender um pouquinho mais sobre o corpo, sobre a energia. Porque é preciso um respeito, é preciso ter uma conexão para que isso flua corretamente, para que não se drene energia, ou isso se corrompa com o tempo e vire uma deformidade energética no corpo, que pode ser somatizada em forma de doenças posteriormente. A gente não quer sofrimento, a gente quer prazer. Então, para quem faz prática interna, o ideal é que a gente atinja orgasmos, inclusive durante as práticas. A gente tem um orgasmo sexual, da prática sexual propriamente dita, mas a gente tem muitos tipos de orgasmo no corpo. Um simples cafuné no sofá, um simples carinho nas costas, isso pode gerar orgasmos no corpo. A gente precisa começar a aprender a sentir isso dentro das práticas internas. Então acho que deu para responder mais ou menos ali dentro do que me perguntaram. E qualquer coisa a gente vai conversando, deixem perguntas ou dúvidas dentro do possível, desde que não sejam coisas muito absurdas que às vezes são passadas, né? A pessoa às vezes faz umas perguntas que não dá para responder aberto ao público. Então, dentro do que é possível, a gente vai tentando responder aqui. Lembrando que eu não sou médico, dono da verdade, guru nem mestre. É só alguém passando um pouquinho da experiência, dentro daquilo que eu pratico também, e das vivências que eu tenho dentro da linha oriental. Tá bom? Obrigado, tudo de bom para todos.